Então, o que é importante vocês saberem? Eu diria que isso agora é o alinhamento daquilo que vocês já vem treinando na redação. Dois fatores são importantes quando a gente está pensando em redação. Primeiro, é você escolher bem seus repertórios para dar uma unidade à redação. Isso vocês entenderam. Repertório tal vai linkar as ideias com as ideias que vêm em sequência. Transição de ideia, né? A transição de ideia ela tem que ser coerente. Você não pode dar saltos temáticos. Como assim? Se você começou falando de um ponto, você tem que transitar entre aquele ponto e o próximo. Não pode ser um negócio jogado. Você tem que fazer a amarração perfeita. E aí vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? É você entender que todo o repertório e toda afirmação que você faz na redação do Enem tem um jogo que o Enem trabalha para dar nota máxima. Que jogo é esse? Depende muito do que você afirma na redação. Ou seja, por que é dissertação argumentativa? Porque eu exponho conhecimento para, depois de expor conhecimento, mostrar o que eu penso, minhas opiniões, minhas afirmações. Por isso que ela é argumentativa. Só que eu tenho dois tipos de exposição de ideia, desculpa, de afirmação, né, de declaração. Uma afirmação relativa ao repertório que eu estou trazendo para minha redação, e essa afirmação tem uma finalidade, tá? A finalidade é aproximar esse repertório da frase tema, do tópico, dos tópicos da frase tema. E a afirmação absoluta. Qual é a afirmação absoluta? É aquela que vai buscar as unidades temáticas, que vai buscar os termos temáticos, tá? Então são dois movimentos que a gente faz declarativos na redação que precisam ser bem coordenados. Lembrando, o comentário do repertório, na verdade, ele ajuda a gente a chegar ao tema. E quando é diretamente para o tema, tem que ser específico, tem que ativar as palavras-chave da frase tema, perfeito? Entendam isso, isso é muito importante. Eu vou mostrar três exemplos. Um exemplo em 2021, um exemplo em 2022 e um exemplo em 2023. Vocês vão ver como o movimento é o mesmo, só que a depender do repertório que você escolha, você vai ter menos necessidade de comentar esse repertório, porque o repertório já pode te deixar ou te jogar diretamente na frase tema, entendeu? Aí você tem menos caminho para percorrer. Esse aqui é 2021. Esse tema foi confuso porque ele é um tema bem extenso, assim como o tema do ano passado. A frase tema desse ano era essa daqui, ó. Olha só. Do Enem regular era invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Então, são muitas coisas para o aluno dar conta. Ele tem que falar da invisibilidade, ele tem que falar de registro civil, ele tem que falar de garantia de acesso à cidadania e, se por tabela, falar do Brasil. Então, ele tem que abordar esses tópicos durante a redação dele, em algum momento. O outro do PPL foi reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Já estava se preparando para o tema 2023, tá vendo? Mulheres aí, ó. Aí olha o que os alunos fizeram, aqueles que entenderam bem o que é trazer repertório, já indicando qual é o aspecto da frase tema. Vejam bem. Aqui, ó, primeira redação. Essa pessoa, ela começou trazendo vidas secas. Só que ao trazer vidas secas, como são muitas temáticas, muitos assuntos, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para atingir o tema. Então, olha como ele tentou fazer. Em vidas secas, é repertório isso, tá? Não é comentário, é repertório. Em vidas secas. Opa, Sara, manda ver, pode falar. Ô, Reginaldo, tá compartilhando tela ou não? Eita, tô não, desculpa. Toda vez eu tô esquecendo disso agora, ó, tá vendo? Tudo bem, obrigada. Obrigado por ter avisado. Olha aí, vamos compartilhar a tela agora. Tá Aí, lá, valeu. olha aí. Em vidas secas, então já está claro que é o aspecto do repertório. Que repertório? Da área da literatura, né? Ativar as áreas do conhecimento. Obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Ou seja, ele não atingiu ainda nem a invisibilidade, nem Brasil, nem registro civil. Ele está tentando atacar ali a garantia de direitos. Está lá na frase tema, ó. Mas de maneira indireta ainda, não está direta, tá? Ó aqui, ó. Garantia de acesso à cidadania, tá? Ele está se concentrando na cidadania, sem usar a palavra cidadania, muito menos acesso. Ele só falou sobre uma realidade degradante marcada pela miséria. Então ele não pode abordar agora a frase tema diretamente, ele ainda tem que trabalhar mais esse tema. Então olha só, na trama,
os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Até aí, pessoal, ele trouxe tudo o que ele sabia do repertório para mostrar o porquê ele escolheu esse repertório aqui. Qual é a lógica desse repertório com relação ao tema? Ora, quando se fala na questão de como eles são chamados, se fala na questão de eles serem ou não cidadãos, tá? De eles serem reconhecidos como cidadãos ou não. Só que ele não usou a palavra cidadania, ele não usou a palavra garantia ainda, acesso à cidadania, ele só usou aqui a invisibilidade. Tá? A ideia da invisibilidade. Só que sem falar na palavra invisibilidade também, né? Aí vem, ó. Agora vem o primeiro comentário dele. É um comentário sobre o repertório, não um comentário diretamente para a frase tema. Olha só, a partir da vírgula. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Perceba que ele não usou invisibilidade, perceba que ele não utilizou aqui a ideia de cidadania, ele falou em desumanização. Ou seja, indiretamente ele está falando sobre cidadania, indiretamente ele está falando sobre garantia, indiretamente ele está falando sobre invisibilidade, sem acionar nenhuma dessas palavras. Ele guardou tudo para o próximo período, que é quando ele vai fazer a afirmação direta para a frase tema, tá? Direta. Agora eu não estou mais afirmando numa tentativa de explicar o meu repertório. Por que é que eu trouxe ele para a minha redação? Agora eu estou afirmando diretamente para os núcleos temáticos. Então, olha quando ele acende os núcleos temáticos. Ó. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada, lá na obra, tá? Ainda percorre a atualidade. 2 pontos. Agora ele vai ativar os núcleos da frase tema. Ó. A não garantia de cidadania, ou seja, ele agora está fazendo afirmações diretamente para a frase tema. Ó. Vai até aqui, ó. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Tá vendo que ele não repetiu a frase tema? Na verdade, ele enunciou essa frase rememorando a frase tema, mas numa continuidade clara com relação ao que ele jogou para trás, ele está interpretando tudo aquilo que ele mostrou antes como sendo uma apresentação clara na memória do Graciliano Ramos, da ideia de como é não garantir cidadania por causa da invisibilidade. Tanto é que se chama lá os dois de mais velho e mais novo, eles não têm identidade, certo? E olha que ele traz o registro civil também, ó. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Como é que está a frase tema lá? A frase tema está invisibilidade, registro civil e garantia da cidadania no Brasil. Tá vendo? A ordem está diferente, porque ele não está copiando a frase. Ele está interpretando o repertório que ele trouxe, afirmando algo que realmente aponta agora sim para a frase. É o que eu falo. Tem dois tipos de comentário. Aquele que aproxima o repertório do tema e aquele que vai diretamente ao tema. Esse aí vai diretamente ao tema. Agora vem, ó, travessão e novo comentário. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Isso é um aluno que sabe o que está fazendo. Ele trouxe o repertório, aproximou do tema e depois ele começa a afirmar coisas relativas ao tema. Tá? Percebam isso, isso é muito importante, pessoal. Aí, ó, na continuidade, no segundo parágrafo de argumentação. Prestem atenção como isso funciona. Com efeito, é nítido que o deficitário registro... Opa, pode perguntar, Jonatas, manda ver. Ô professor, nessa introdução, para mim não ficou claro as duas teses. Então, a tese é essa aqui, ó. A tese mesmo, ou seja, a ideia que ele vai defender, tá? Qual é a ideia que ele vai defender? É que a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil aqui, ó, é muito parecida, muito igual ao que foi mostrada na obra, na história. É isso que ele vai defender aqui. Agora, olha só. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Na verdade, ele usa uma técnica que a gente chama de encapsulamento, Jonathan. Ele não mostra quais são os argumentos explicitamente. Ele condensa o que ele precisa falar nessa palavrinha aqui, ó. Impactos.
Esses serão os argumentos dele, entendeu? Só que ele simplesmente encapsulou tudo numa palavra só. Aí ele vai, no decorrer da redação, desmembrar que impactos são esses. Serão os argumentos dele. Perfeito? É uma técnica válida também. Ou você explicita os argumentos, ou você trabalha com a técnica da encapsulação numa palavra só. Mas entenda, lá em cima ele afirmou para o repertório. No centro, ele está afirmando para a frase-tema, atualizando os núcleos temáticos. E isso é um movimento, pessoal, que tem que ser constante na redação, porque disso depende a nota 1000. Olha só. Ele agora vai afirmar para o primeiro parágrafo, né? Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute... Opa! Registro civil está na frase tema, ele buscou um núcleo temático. Sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Que ideia é essa? Cidadania. Ele está sempre nos tópicos frasais, você deve buscar a frase tema. E ele buscou aqui. Agora vem a fase de repertório e comentário do repertório. Isso acontece porque, como já estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Percebam, isso acontece até que civis não é comentário dele, tá? Não é comentário para o tema. É o comentário do Murilo de Carvalho, é a opinião do Murilo de Carvalho. Então, inevitavelmente, agora, depois do ponto, eu posso fazer o meu comentário dentro do comentário do Murilo de Carvalho depois do ponto. Ele preferiu fazer depois do ponto porque a ideia do Murilo de Carvalho está muito densa. Então, ele separa a ideia do Murilo de Carvalho e agora ele vem para a ideia dele. Sob essa ótica, percebe-se que quando o pilar civil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta de registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Esse é o comentário dele relativo ao repertório que ele trouxe antes. O que é que o repertório fala? O repertório fala que a cidadania completa no Brasil é necessária para que haja, né? É necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. E só é alcançado isso, é o que ele fala assim, ó, a não efetivação do direito devido à falta de registro em cartório. Não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Tá vendo como ele está na mesma unidade de sentido? Ou seja, aquela realidade de não garantia da cidadania que ele mostrou na obra lá de Graciliano Ramos, está aqui, existente na sociedade brasileira. Ou seja, as pessoas, por não terem um documento, simplesmente não têm a cidadania plena. Então ele está na unidade de sentido, ele está fazendo ótimas transposições de ideia, a transição dele está clara. Ele jogou o repertório aqui depois de ter comentado sobre a frase tema no primeiro período. Aqui, ó, o primeiro período está só focado na frase tema, daqui até aqui, ó, tá? Depois ele tenta explicar essa afirmação com a ideia do Murilo de Carvalho, José Murilo de Carvalho. Depois, nesse trecho aqui, ele aproxima esse repertório da frase tema. Ele está tentando organizar. Por que ele trouxe o Murilo de Carvalho? Porque Murilo de Carvalho fala algo que tem relação direta com o tema. Agora, nesse episódio específico da redação dele, que é o último período, olha o que ele resolve fazer. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, minha pergunta, por que ele traz de novo o livro para cá? Porque ele sabe daquela teoria da unidade de sentido. Ele está dizendo ao corretor, olha, eu não usei a obra de Graciliano lá em cima de graça não, tá? Eu usei porque eu tinha uma finalidade com ela. A minha unidade de sentido se deve ao fato de eu ter mostrado lá em cima que, assim como na sociedade, os personagens, eles não são considerados cidadãos. Então, eu estou trazendo aqui só para reforçar a ideia que eu quero. Da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, afirmando para a frase tema, não afirmando para o repertório. É isso que eu quero que vocês entendam. Ó. Ele está buscando a frase tema aqui. Quase 3 milhões de brasileiros continuam por serem invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Ele está buscando novamente a frase tema, sem afirmar a frase tema como o pessoal faz no Enem, que fica repetindo a frase. Não. Esse é o verdadeiro trabalho de afirmar para a frase tema. Você sai pegando os núcleos temáticos e sai reorganizando na sua frase de maneira que ela fique homogênea. O cara perceba, caramba, ele não está repetindo unicamente a frase tema como muita gente faz. Ele está trabalhando a ideia para que a frase tema seja visível. Entende? Quase 3 milhões de brasileiros continuam por serem invisibilizados, assim como no livro,
sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão, ou seja, o acesso à cidadania lá, né? Que está na frase tema também. Então ele fecha. Vocês entenderam essa relação entre afirmações para o repertório aproximando do tema e afirmações diretamente para o tema? Ou seja, quais foram as afirmações para o tema aqui? Essa última, aqui, ó, foi a afirmação direta para o tema, do quase 3 milhões até aqui. Ele buscou a frase temática, os núcleos da frase temática. Essa frase aqui do início também buscou a frase temática, até aqui. No meio da redação, foi uma mescla entre afirmar para ilustrar o repertório e aproximá-lo da frase tema e alguns trechos que traziam a ideia temática também, tá? Dependendo do tema, Sara, beleza. Mas vai ficar mais claro quando eu estiver mostrando as outras redações aqui agora. Esse foi 2021, tá? 2022, olha só. Como é que o aluno fez isso? Pessoal, é o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento. A frase tema de 2022 é aquela, a gente inclusive já leu isso aqui na aula anterior, eu usei essa redação como exemplo. O tema foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Sai daí, propaganda. Esse é o tema, ó, desafio. Ou seja, eu tenho que abordar desafio, eu tenho que abordar valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Eu tenho que pensar nisso aqui, tá? Então, olha como ele começa, aquela redação que a gente usou como exemplo, né? O poeta modernista Oswald de Andrade relata em Erro de Português que sob um dia de chuva o índio foi vestido pelo português. Perceba, eu ainda não ataquei a frase tema. Eu só estou aproximando dela a ideia do contato do europeu com um povo tradicional que é o indígena. Aí ele coloca a travessão, ou seja, ele dá a ideia de que ele agora vai fazer um comentário. Esse comentário tem a finalidade de aproximar o que ele trouxe ali enquanto repertório da abordagem temática. Como é que ele faz isso? Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Sabe o que essa frase representa? A aculturação é eu simplesmente substituir a cultura desse povo pela cultura do povo dominante. O que é isso? Desvalorizar. Aí eu já estou aproximando esse repertório da frase tema. Qual é a frase tema? Desafios para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Só que eu estou pegando o aspecto semântico contrário, que eu estou mostrando o que é que faz essa desvalorização. Aí agora, depois que eu saio disso, da relação entre repertório e comentário para o repertório, eu vou buscar comentar direto a frase tema, tá? Olha lá. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais, não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. O que ele fala nisso aqui? Ele fala que hoje os desafios vêm disso aqui, ó, das práticas prejudiciais. Ou seja, então ele entende os desafios lá do tema como sendo as práticas prejudiciais que começaram desde a época da aculturação que os portugueses implementaram aqui. Só que ele ainda não usou nem a palavra desafio, nem a palavra valorização, e nem a palavra, ele usou comunidades tradicionais, só. Então falta abordar valorização e desafio. Aí ele faz isso no final, ó. Olha só. Com efeito, aqui, ó, atuam como desafios, pronto, está se apropriando da frase tema, para a valorização. Tá aqui, ó. Desses grupos, que grupos? Comunidades tradicionais, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Ou seja, ele consegue bater a meta do tema aí, quando ele está afirmando agora, para o tema, está afirmando focado no tema. E olha como ele sabe fazer isso, que ele faz exatamente na sequência do texto. Preste bem atenção aqui, ó. Ele continua agora, primeiro parágrafo de argumentação. Lembre-se dos movimentos. Repertório, comentário para o repertório, aproximando-o da frase tema. Sai do repertório, sai do comentário do repertório, comentário para o tema. Diante desse cenário, existe a falta da promoção de um ensino eficiente sobre as populações tradicionais. E essa afirmação que ele fez aí no início do parágrafo não é para o repertório, é diretamente para o tema. Como é que você sabe, Diego? Quando ele fala aqui, ó, falta de promoção de um ensino eficiente sobre populações tradicionais.
Qual é o elemento da frase-tema que ele está trazendo para a redação agora? Comunidades tradicionais e a desvalorização, tá? Aí vem, ó. Sob esse viés, as escolas, ao abordarem tais povos por meio de um ponto de vista histórico eurocêntrico, percebam que isso aqui não é comentário, pessoal. Isso aqui é demonstração de repertório. Diego, como assim repertório? Tá vendo que ele está mostrando que ele sabe que a realidade das escolas brasileiras é marcada pelo ponto de vista histórico eurocêntrico? E isso é repertório social, tá? Agora vem o comentário dele sobre esse repertório, ó. Olha só. Enraizam no imaginário estudantil a imagem de aborígenes cujas vivências são marcadas pela defasagem tecnológica. Ou seja, eu estou dizendo que há uma construção de uma imagem desses povos como sendo atrasados. Não é informação direta para a frase-tema, é informação direta para esse repertório que ele usou antes, do ponto de vista histórico eurocêntrico. Agora vamos ver se ele busca a frase-tema na sequência. Ó. A exemplo disso, há o senso comum de que os indígenas são selvagens, alheios aos benefícios do mundo moderno. Isso aqui também é repertório social, hein? O que, consequentemente, gera um preconceito. Pronto, pessoal, isso aqui é a afirmação para a frase-tema, ó. Gera um preconceito. Eu estou diretamente buscando a frase-tema, mostrando a desvalorização. Manifestada em indagações como o índio tem smartphone e está lutando pela demarcação de terras. Isso também é repertório social, ele está mostrando como a sociedade lida com a questão indígena. Aí ele, interrogação, travessão. Ideia essa que deslegitima a luta dos silvícolas. O que é isso? A afirmação para a frase tema, na questão da desvalorização. Lembra que é desafio que ele está abordando? Isso tudo são desafios. Qual? A construção de um preconceito, a deslegitimação da luta dos silvícolas. Isso aqui são desafios. Então ele está concentrado na frase tema quando ele afirma essas coisas. Todo o resto é repertório. Aí ele coloca o entretanto e joga um repertório que por si só já se explica, já está no tema. Então não precisa de comentário. Olha só. Entretanto, de acordo com a teoria do indigenato defendida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos tradicionais à terra é inato, sendo anterior até a criação do Estado brasileiro. Por isso que ele bota ponto. Ele não tem necessidade de comentar esse repertório, porque esse repertório já está dentro do tema. Fala exatamente sobre a teoria do indigenato, que é o que ele veio falando aqui em cima. Tá? O próprio repertório se autoexplica para o tema. Aí agora, na última sentença, ele tem que afirmar sobre o tema, buscar os núcleos chaves. Olha aí, ó. Dessa forma, por não ensinarem tal visão, os colégios fomentam a desvalorização das comunidades tradicionais, buscando o tema, mediante o desenvolvimento de um pensamento discriminatório nos alunos. Percebam que o meu tema fala sobre valorização. Se eu construo um pensamento discriminatório, eu estou desvalorizando. Então ele mostra qual é o ápice da desvalorização aqui e como isso se torna um desafio, certo? Ou seja, ele continua nesse processo. Comentário para o recorte, comentário para o tema, direto. Tem que ser feito isso, você tem que entender a dinâmica. Olha o próximo. Aqui, ó. 2023, esse aqui. Já o tema do ano passado, tá? Frase tema do ano passado, ó. Olha como o pessoal que sabe isso sempre tira nota boa. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quais são os núcleos que a frase tema traz? Desafios, enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado ou invisibilidade, enfrentamento, e mulher no Brasil. Olha as palavras da frase tema, gravem, tá? Olha como ele já no repertório ele já busca uma das palavras, ó. A primeira redação aqui. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. É isso que eu digo quando o aluno sabe quando ele precisa fazer comentário para o repertório e quando ele não precisa porque o repertório é tão bom, está tão ligado ao tema, que ele por si só já faz a conexão. Está vendo a palavra invisibilidade que está na frase tema já saindo do repertório? Então, agora o movimento dele fica muito mais facilitado. Diego, e quando eu não tenho isso? Aí eu tenho que fazer um comentário preparando a abordagem desse repertório e unindo ele à frase tema. Por isso que na redação anterior eu tive um comentário. Por isso que na redação de 2021 eu também tive um comentário. Aqui eu não precisei porque o próprio repertório já trouxe a conexão com o tema. Perfeito? Agora, na sequência,
vem as afirmações que vão ativar os núcleos temáticos. Vejam bem. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres, mais um núcleo da frase tema, enfrentam diversos desafios, mais outro núcleo da frase tema, para que seu trabalho de cuidado, mais outro núcleo da frase tema, seja reconhecido. E aí vem um comentário geral, né, que fecha tudo. Gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Ou seja, falta de destaque casa com a ideia de invisibilidade. E aí ele domina toda a frase tema, porque o repertório que ele utilizou foi simplesmente perfeito na ligação com o tema. Ele não precisou comentar o repertório para trazê-lo para próximo da frase tema. Eu quero que vocês entendam isso. Por isso que essa redação aqui do ano passado está nas redações de nota 1000, porque o aluno mostrou essa destreza ao fazer as aproximações. Aí olha só, nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental, que é o primeiro argumento que ele vai trazer, e da influência midiática. Percebam que em algum momento desses argumentos ele vai reacender os núcleos temáticos, tá? Vamos lá. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Na opinião de vocês, essa primeira frase é uma afirmação para repertório ou uma afirmação que busca o tema? Isso, Sara, busca o tema. Perfeito. Então ele já começou no início do parágrafo buscando o tema. Agora lá vai. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. Eu pergunto, esse repertório está ligado diretamente à frase tema, a algum núcleo temático ou não? Exatamente. Então ele vai ter que ter um trabalho maior para fazer essa aproximação, certo? Lá vai, ó. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas, que pessoas? Mulheres. Opa, aí ele está juntando a perspectiva legislativa que ele colocou do John Locke, a necessidade que ele tem de abordar os núcleos temáticos quando ele traz a mulher. Não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional deste setor, como a desvalorização salarial. Quando ele comenta como a desvalorização salarial, ele aproxima da ideia de invisibilidade, pessoal. Tá? Ele aproxima da ideia, tá lá em cima, olha a frase tema, ó. Ele aproxima dos desafios para enfrentamento da invisibilidade. Beleza? É um movimento claro na mente de quem está escrevendo. A pessoa tem que entender isso e fazer intencionalmente. É isso que dá nota, pessoal. É por isso que eu trouxe essa aula agora para a última. Se eu tivesse feito essa aula antes da unidade da transição, vocês ficariam com dúvidas no entendimento. Entende? Agora não, você já sabe. Ah, eu sei o que é unidade. Eu sei que a primeira ideia meio que dá o norte do que vai ser seguido ali. E entender dá o norte do que ia ser entendido. Tá? O primeiro repertório dele. Quando ele vai encaixando tudo, e esse repertório foi perfeito, aí ele pode fazer a junção e o trabalho na frase tema. Aí, olha o finalzinho disso aqui, ó. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Lembra da palavra enfrentamento? Aqui, ó. Como é que eu não enfrento isso? Por isso que eu tenho que enfrentar, ó. Beleza? Porque estão sendo negligenciadas e a lei diz que não pode ser assim. É o que foi falado aqui em cima. Então ele está meio que tocando na frase tema aqui no finalzinho. Dava para ser mais específico, dava para ser assim, ó. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas, vírgula, situação que precisa ser enfrentada. Aí o ativo enfrentamento. Perfeito? Essas coisas o aluno ainda deixa lacuna, mesmo na redação nota 1000. Dá para a gente fazer isso, para ativar relacionado ao que eu estou desenvolvendo. Aí, ó, vou continuar essa redação, tá? Porque ela está muito próxima da gente. 2023. Além disso, a influência dos meios digitais é um fator agravante no que tange ao problema. Bom, mesmo não ativando palavras diretamente da frase tema, mas quando ele fala problema, ele está falando da invisibilidade, né? Que ele já falou ali em cima, e da desvalorização. Então, de certa forma, está dentro do pressuposto. Aí, ó, para Chimamanda Adichie, mudar o status quo, ó, o estado atual das coisas é sempre penoso. Perceba que essa frase aqui do repertório não está voltada diretamente para o tema da mulher. Não está.
é uma frase geral. Então, exige-se muito mais do escritor dessa redação na hora de abordar, né, para trazer para o tema. Então, o próximo período tem que fazer essa junção. Ele é genérico. Isso, é genérico. Ele vai ter que encaixar exatamente, para que ele possa afirmar sobre o tema depois. Ele vai ter que encaixar no contexto do tema. Perfeito. Aí olha o que ele faz depois. Ó. Vem aqui. Ó. Essa conjuntura pode ser observada no papel que a mídia possui na luta diária de mulheres. Está vendo? Já está aproximando do tema. Na luta diária de mulheres que exercem o trabalho do cuidado ou doméstico. Pronto, está no tema. Ele agora relacionou ao tema. Por isso que esse repertório agora é válido, porque está produtivo. Tá? Uma vez que ela auxilia no fortalecimento de uma mentalidade social machista no país. Ele está criando espaço para o enfrentamento, a ideia de enfrentamento. Está mostrando o que tem que ser batido, mas ele não vai usar a palavra enfrentamento. Social machista no país. Nem usou em cima, nem usou aqui. Isso ocasionou o silenciamento da população feminina, enraizando a lógica do patriarcado na sociedade. Vírgula. Vamos enaltecer isso. Vírgula. O que tornou a mulher invisível na esfera dos cuidados estatais. Cara, eu ativo de novo a invisibilidade. Aproveitem isso o tempo todo, façam esse jogo que vocês vão ativar o tema constantemente. Olha só. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz. E aí faz sentido eu ter usado o que a tornou invisível para o Estado, né? O que contribuiu com a invisibilidade dela diante da visão estatal. Faz sentido eu fazer isso, porque eu gero conexão entre o anterior e o posterior. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área de cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua, e somente sua obrigação. Entendeu? Cadê enfrentamento? Cadê invisibilidade? A pessoa não está com essas palavras na cabeça o tempo todo para perceber qual é o momento certo de aproveitar essas frases. Aqui, Diego, o que é que você aproveitaria aqui, se você já usou invisibilidade aqui no primeiro período, quando ele terminou na sociedade? Aqui, daria para trabalhar a ideia de enfrentamento de novo, sem utilizar a palavra enfrentamento, para não ficar igual ao final do anterior. Como a gente faz isso? Faz assim, ó. Diante do exposto, as mulheres perdem a voz na busca por direitos profissionais na área de cuidado, ao ser propagada a ideia de que essa função é sua, e somente sua obrigação, vírgula, condição que precisa ser combatida por toda a sociedade. Combate, enfrentamento. Entendem? Eu estou reacendendo os núcleos temáticos para que o corretor veja que eu sei afirmar para o tema, eu sei afirmar para o repertório, trazendo para perto do tema, mas eu busco sempre afirmar o tema aqui, porque é o que está sendo trabalhado, é o tema. Aí vem, na conclusão. Portanto, é necessário que essa situação seja dissolvida, ou seja, está enaltecendo a ideia do enfrentamento. Se ele não usou enfrentamento em nenhum momento lá atrás, por que não utiliza enfrentamento aqui? Portanto, é necessário que essa situação seja enfrentada. Se não quisesse usar enfrentamento lá atrás, usa aqui, porque faz parte da frase tema. E é um momento específico para se usar a ideia da frase tema. Daria perfeito aqui. Para isso, o governo, órgão responsável por garantir a condição e existência de todos, deve prover apoio psicológico e financeiro às cuidadoras, por meio de investimentos e pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. E a invisibilidade que circunda essa categoria, essas cidadãs. Entendeu? É ativar quando você puder. Aí vamos para cá. Paralelamente, os meios de comunicação precisam combater a lógica de inferioridade, e eu falei antes de invisibilidade, tá vendo? Inferioridade e a concepção machista agregadas a este trabalho. Assim, será possível solucionar essa questão, pois será retirada do cenário de invisibilidade. Aí, Diego, tu já usou invisibilidade ali atrás, né? Pronto, do jeito que ela fez, tá bacana. Por quê? Eu tiro a invisibilidade dali, de onde eu coloquei, deixo a invisibilidade aqui onde ela colocou, e ela recupera de fato o repertório inicial dela. Porque o repertório inicial dela é tão bom, que vem permeando toda a redação. Então, por que não reforçar a unidade semântica que ela criou lá em cima? Qual é a unidade semântica que ela criou? É que há uma invisibilidade, não há o cuidado, não há atenção, não há visibilidade dessa perspectiva feminina como sendo uma perspectiva digna de trabalho e de melhoria. Entende? É isso que eu estou falando. Quando você está afirmando para o repertório, você tem que aproximá-lo do tema, dos núcleos temáticos. Quando você vai comentar, depois que comentou o repertório, e vai se posicionar com relação ao tema, meu amigo, use e abuse de pegar elementos temáticos para reforçá-los aqui,
Caramba, eu repeti muita palavra. Usa sinônimos, tá? Eu usei combate, enfrentamento, usei estratégias, né, de mitigação desse problema. Tudo isso serve como reforço temático. E é isso que eu quero que vocês entendam. Pessoal, isso aqui é o néctar do suprassumo do Danone. Tem noção? É a essência da essência da essência. Se você entendeu unidade, se você entendeu transição de conteúdo sem dar saltos temáticos, e agora você entende quando você tem que comentar para o repertório porque ele está longe, e quando você está atacando a frase tema, os núcleos temáticos, e isso é o principal, é o primordial da redação, atacar os núcleos temáticos. Quando você entende isso, você não dá vacilo, você não deixa lacuna na redação. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Isso é muito importante que fique claro. A meta é fazer isso no automático, exatamente. Exatamente. Porque vocês já estão fazendo isso. Só que vocês não captaram 100%. Eu vejo algumas lacunas ainda. Caramba, aqui ele podia afirmar o tema. Aqui podia reforçar o tema. Por exemplo, a redação da Elaine hoje estava perfeito nesses aspectos que eu estou mostrando. Eu falei, quando eu estiver mostrando a aula, você vai reconhecer o que você fez, Elaine. Porque é exatamente isso. Ela reforça o tema, ela comenta o repertório trazendo para a temática. Esse jogo fica muito claro. Cara, isso já está claro na redação de vocês. Tá? Vocês já conseguem fazer. Agora, com consciência, caramba, aqui é um momento que eu não vou deixar vazio. Vou trazer um núcleo temático. Aqui é um momento que eu vou reforçar o repertório trazendo para o tema. Não tem problema de repertório coringa. Não tem problema de repertório que está longe do tema, porque toda hora você está trazendo. Tá? E não tem problema de você fugir à redação. Por quê? Você vai abordar todos os aspectos do tema. Então é impossível tangenciar. É impossível cair nota quando você vai fazendo esses elementos. Vai trabalhando a redação toda espaçada dentro do contexto que você vem elaborando. Beleza? Pessoal, eu estou animadíssimo para a redação dessa semana, porque agora eu posso cobrar pra caramba, hein? Eu fechei a tríade. Unidade, transição e tipos de comentário. Então agora a gente vai treinar até dar uma dor. Quando der a dor a gente começa, beleza? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá?